rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar o caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar para Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar para Deus. Nossos pais cantaram assim. Eles cantaram dizendo: Senhor, eu quero rever meus conceitos, eu quero rever meus valores, eu quero reconstruir. Vivemos tempos difíceis, irmãos, onde ontem o pastor Igor falou a respeito disso, né? Que ele fica preocupado quando um crente chega para ele dizendo que teve uma ideia nova. Vivemos tempos de muita ideia nova, em que nós estamos fazendo questão de propagar movimentos que se desfazem das veredas antigas, que se desfazem de nossas boas tradições. E eu costumo pensar que o sal da terra e a luz do mundo ali de Mateus capítulo 5, esse sal não era somente para gerar sede no mundo, mas era para conservar os valores de Deus para o mundo. E eu quero falar nessa noite a respeito da lei moral de Cristo. Infelizmente, nós não temos o slide, mas eu gostaria que você acompanhasse então minha linha de raciocínio e fosse escrevendo. O meu tema é a lei moral de Cristo. Eu me chamo Karine, sou filha da pastora Gláucia, sou pastora na Eclésia Ministério Internacional, ali na Cidade Operária. E quando nós falamos da lei de Cristo, da lei moral, existe muita confusão, às vezes, que vem na nossa mente com inseguranças do que eu devo cumprir ou do que eu não devo cumprir. A primeira coisa que eu gostaria de introduzir a esse respeito, falando desse contexto da lei no Antigo Testamento, é a respeito do termo antigo. Antigo, às vezes, traz uma conotação de descartável, de algo que eu não tenho por que utilizar. E isso assemelha-se também à forma como, por exemplo, essa nova geração que tem criado, né, que tem desejado fazer coisas novas, lida, por exemplo, com os velhos, com seus avós. Acham que não tem nada para aprender com os avós. Acham que ser idoso é ser uma coisa, coisa superada. Essa pessoa não serve mais. Essa pessoa é um inútil na sociedade. Por que esse jovem, então, vai perder tempo conversando com o seu avô? O que o seu avô tem a ensinar a respeito do mundo moderno? Esse cara não sabe nada sobre o mundo moderno. Então, ele é um ser humano superado. Meu avô deve ficar lá no fundo da minha casa, num quartinho abandonado, ou sentado na sala de casa, na frente da televisão. Afinal de contas, a mentalidade dele é muito superada. E todo esse conceito a respeito do antigo, a respeito do velho, é trazido muitas vezes, nesse tempo, para o nosso relacionamento com o Antigo Testamento. Porém, eu quero falar nessa noite a respeito do perigo que o diabo pode estar tramando com aqueles que caem nessa cilada.
Porque o Antigo Testamento, irmãos, ele é a base do que se desenrolará no Segundo Testamento. Por isso, eu sinceramente não gosto de chamar de antigo, para que as pessoas não tenham essa semelhança com o descartável. Eu gosto de chamar de primeiro. O primeiro e o Segundo Testamento. Porque no Primeiro Testamento nós guardamos a opinião de Deus. E no Segundo Testamento nós guardamos a obediência de Cristo sobre a opinião de Deus. E eu queria então começar falando que o Antigo Testamento guarda a lei que provém da consciência de Deus para a humanidade. Você verá em Êxodo capítulo 20, você não precisa abrir agora, mas Êxodo capítulo 20 tem registrado o momento em que Deus fala. Deus decide dar a sua opinião à humanidade. E ali, naquele momento, é um contexto assim maravilhoso, é o Êxodo, né? O Êxodo que é a saída. As pessoas de Israel, o povo de Israel, ainda chamados hebreus até aquele momento, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, Abraão ali o primeiro hebreu, hebreu significa aquele que atravessa. Os hebreus estavam saindo de um contexto de 400 anos de escravidão. Aonde, irmãos? No pior de todos os lugares para ser um monoteísta, no Egito. Eles estavam há 400 anos tendo seu caráter moldado pela escravidão do Egito. Lá no Egito, eles ficaram distantes da linguagem escrita. Muito obrigada, minha querida. Deus te abençoe. Eles ficaram distantes da linguagem escrita, porque os escravos no Egito não podiam ler ou escrever. Eles ficaram muito confrontados pela situação da libertinagem e da inversão de valores que a sociedade egípcia vivia. E ali existiu então um contexto de crise em que jovens hebreus não viam a necessidade de cumprir tanto os valores que os judeus, que os hebreus, eu quero usar ainda a expressão hebreu nesse momento, que os hebreus transmitiam de pais para filhos, né? A forma que os hebreus tinham, que os judeus têm até o dia de hoje, na transmissão de valores é de pais para filhos. Por isso eles conseguem a proeza de conviver em qualquer lugar do mundo e em qualquer cultura sendo judeus. Por quê? Porque os valores que eles têm é permeado e implantado dentro de casa. Então, olha só em que contexto Deus fala, em que contexto a lei de Deus aparece. No momento em que eles estão na transição do Egito para onde, irmãos? Para Canaã, que para os hebreus era o quê? A terra prometida. Nesse momento, Deus libera a sua opinião. E quando Deus libera a sua opinião, é uma opinião que choca tudo que o povo de Israel havia visto em 400 anos no Egito. Não terás outro Deus além de mim. Tu amarás o teu próximo. Tu não cobiçarás, tu não roubarás. Tu guardarás o sábado. O que mais? Honrarás o teu pai e a tua mãe. Tu não vais mentir. E o povo então fica surpreso com a identidade que Deus estava trazendo para aquele momento no contexto de Israel. E aí nasce então a expressão do judeu. Eu gosto muito quando os judeus falam a respeito deles mesmos, e tem um livro que se chama A História dos Judeus, em que o autor, Simon Rama, ele diz assim: nós éramos um povo qualquer na Mesopotâmia, porém a lei nos fez judeus. Eles eram um povo semita qualquer, como os assírios. Porém, a lei de Deus veio sobre eles e os marcou para que agora eles fossem um povo diferente. Para que agora eles tivessem uma moral diferente. Então, quando eu digo, eu vou queimar o Primeiro Testamento da minha Bíblia, eu estou dizendo, eu vou queimar a moral que Deus designou para a humanidade. E eu não posso fazer isso. Amém, irmãos? E essa lei, ela traz um conceito que está muito em voga no nosso tempo hoje, que é a expressão cosmovisão. Pela primeira vez no mundo antigo, viu-se
um conjunto de leis que buscava aclamar a primazia e o conceito dela em todas as áreas da sociedade. Em Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 ao 8, eu gostaria de ler para você, diz assim: eis que vos ensinei estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que façais isso na terra que vais possuir. Portanto, guardai-os e cumpri-os, porque esta é a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Aleluia. Aos olhos das nações, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: certamente esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que nação há tão grande, que tenha Deus tão próximo como o Senhor nosso Deus, que está em todas as coisas pelas quais o invocamos? E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda essa lei que apresento diante de vós nesse dia? A sabedoria do povo de Deus era o decálogo. A sabedoria do povo de Deus estava ali, em tábuas de pedra. Quando eu digo que eu vou ignorar esse momento, isso significa que eu só vou poder então viver a minha vida cristã segundo minhas próprias opiniões. E aí está o risco. Sabe, irmãos, Deus gostaria, de acordo com Deuteronômio capítulo 4, versos 5 ao 8, que nós estivéssemos respondendo para as pessoas a respeito de nossa conduta, segundo a moral que Ele nos ensinou. Semana passada teve feriado idólatra de São Pedro, e aí eu disse para o meu chefe: eu venho trabalhar. E ele disse: não, mas é feriado. Eu falei: é um feriado idólatra, doutor. Eu não vou compactuar com isso. Então faz o seguinte: a gente trabalha amanhã e a gente fecha segunda-feira, que é o Jogo do Brasil. Eu disse: tá aí, esse feriado do Jogo do Brasil eu aceito. Mas o feriado da idolatria eu não vou aceitar. Por quê? Porque o primeiro mandamento do decálogo é que eu não compactue com reverência a outro Deus. A idolatria é como o adultério espiritual, e eu não posso compactuar com isso. Eu devo proclamar a minha conduta cristã de acordo com a moral que Deus me deu. Então é muito importante que nós entendamos a respeito do Primeiro Testamento, que ele tem uma lei que se divide em três, que é a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. A lei cerimonial judaica, eu posso superar. Ninguém aqui está passando por nenhuma cerimônia de circuncisão. Ninguém aqui está criando as ovelhas ruivas, as ovelhas vermelhas para sacrifício. Ninguém aqui está comprando rolinhas para sacrificar. Essa lei cerimonial eu posso superar. A lei civil dos judeus eu posso imitar, que é exatamente a lei que nós temos reflexo no nosso mundo ocidental. A lei que trouxe dignidade para o mundo ocidental foi a lei de Deus civil, implantada no modelo do Estado judaico. Porém, irmãos, a lei moral, não existe argumentos contra ela. A lei moral eu devo seguir. A lei moral de Deus é a minha lei, porque eu sou dele. E essa lei de Deus, ela deve ser vista na minha conduta. Então, esse Deus fala. Esse Deus é um Deus de palavras. É o Deus do verbo. É o Deus do livro. O Islã chama aos judeus e a nós de o povo do livro. Nosso Deus, ele é tão inteligente. O nosso Deus, ele é tão racional, que a herança que ele deixou para nós, irmãos, foi de palavras. Uma herança que mexe com o nosso raciocínio. Uma herança que nos conduz à meditação. Uma herança que nos impele à interpretação e aplicação. E esse Deus que fala, esse Deus do verbo, esse Deus das palavras, esse Deus do livro, falou no decálogo. Êxodo capítulo 31, verso 18, diz assim. Êxodo 31, 18. E aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés, no alto do monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedra, com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Irmãos, isso aqui não foi escrito pelos meus dedos.
Pelos seus dedos. Foi escrito pelos dedos de quem, irmãos? De quem? De Deus. Se essa palavra é o testemunho e a aliança, o mandamento escrito pelo dedo de Deus, por orientação de Deus, eu não posso abandonar. Amém? Então estamos claros até aqui? O Primeiro Testamento, ele guarda 3 tipos de leis. A lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. A lei cerimonial eu posso superar. A lei civil eu posso imitar para que haja dignidade na minha sociedade. Mas a lei moral eu posso negar? Não, irmãos. A lei moral eu não posso negar. Você não deve ter medo de participar nesse aspecto. A lei moral eu e você não podemos negar. E eu vou conversar com você mais à frente sobre o perigo de arrancarmos a lei moral. Então, essa lei, irmãos, ela é colocada em tábuas de pedra, não é por acaso. Essas tábuas de pedra, como diz, eu não sei se o Mark Belaios e o Stephen McDowell no livro Libertando as Nações, que vão dizer pela primeira vez. Eu creio que não. Eu creio que até os próprios rabinos judeus também dizem da mesma forma. Mas eles falam algo muito interessante a respeito do material dessa lei. A lei foi escrita em tábuas de pedra. Por que escrita em tábuas de pedra, irmãos? Para demonstrar a imutabilidade desta lei. Essa tábua de pedra mostrava que essa lei era perene. E ali, no momento em que essa lei é dada, existe uma regra que nós usamos no direito, que diz que ninguém pode se evocar ignorante. Por quê? Porque a própria prática da sociedade, o próprio modelo como a sociedade se comporta diante da lei, faz com que eu ache que exista uma lei premeditada, por mais que eu nunca tenha tido acesso ao Código Civil, ao Código Penal. A própria organização social vai me fazendo ter um limite, uma base para me comportar. E ali, o povo de Israel estava todo reunido ao redor do Monte Sinai, das cadeias montanhosas do Sinai. E Deus entrega a Moisés as tábuas da lei. Isso mostra a consagração pública do mandamento. E em tábuas de pedra mostra a imutabilidade desse mandamento. Uma vez eu evangelizava uma pessoa do Seixo Noyer e ela me disse assim: Karine, como eu entraria numa religião em que o filho revoga as palavras de seu pai? Olha só, irmãos, que coisa séria. Porque a forma como foi apresentado o cristianismo àquela pessoa foi que Jesus veio desfazendo o que o pai dele tinha feito. Irmãos, Mateus capítulo 5, verso 17, o que diz? Jesus veio para confirmar a lei e não para quebrar. Ele veio para cumprir. E eu disse a ela: você está completamente equivocada a respeito do movimento de Jesus. Jesus, ele veio ser o cumprimento perfeito da vontade do Pai. Ele diz e repete em João capítulo 14, no capítulo 16, no capítulo 17, eu e o Pai somos um. Ele era a comunhão plena com o Pai. E eu e você só podemos ter comunhão com o Pai se estivermos nele. Então Jesus não veio desfazer o que o seu pai fez. Jesus pelo contrário, Jesus é o cumprimento das profecias de todos aqueles que ouviram a voz de Deus no Primeiro Testamento. Amém, irmãos? Então, no meio de Israel, a supremacia da lei foi protegida. Nós vemos ali no Estado judaico, a organização do Estado será como uma república constitucional. Uma república representativa, e uma monarquia constitucional. Por quê? Porque a lei estava acima de tudo. Saul foi destituído do seu trono, por quê, irmãos? Porque desobedeceu a lei. A casa real nem sempre precisava andar de acordo. O templo, o sacerdócio nem sempre andava de acordo com a casa real. Por quê? Porque o sacerdócio precisava guardar a lei de Deus. E se a casa real estivesse se desfazendo da lei de Deus, como aconteceu no tempo, por exemplo, do rei Manassés, a casa real tinha direito, o tabernáculo, o templo tinha direito de pressionar a
para as origens. O que é os profetas no meio de Israel? Os profetas eram pessoas inspiradas por Deus a trazer o povo à interpretação ortodoxa da lei. O que é ortodoxia nesse momento? É um conceito ruim? Não. Ortodoxia é algo retilíneo, íntegro, sem defeito. Esses são os profetas. Aqueles que dizem a Israel: oh, vamos voltar para a nossa lei. Deus disse isso, vocês estão fazendo aquilo. A vontade de Deus é esta. Vocês serão punidos. Punidos pelo quê, Karine? Porque estão desobedecendo a lei. Então, quando eu arranco a lei moral de Deus da minha cabeça, irmãos, eu perco tudo na minha vida com Deus. Porque eu fico desnorteada. Eu não tenho base do que é a vontade de Deus. E quando Deus falou no Sinai, Ele libera a sua opinião para que o povo possa, então, entender o que Ele desejava. Você acharia justo Deus sair matando você sem explicação? Não, irmãos. Você acharia justo Deus começar a abrir aqui a terra e um monte de gente cair? As pessoas serem fulminadas do nada? Porque Deus é justo, Ele falou. Porém, quando Deus deu a sua opinião, o que aconteceu com a humanidade, irmãos? Nós percebemos que estávamos acabados. Porque pelo menos uns 7 daqueles 10, daquelas 10 ordenanças, nós já tínhamos quebrado. E aí começa então o sentido do sacrifício vicário de Cristo. Esses 10 mandamentos, então, eles representam a forma com que a humanidade deveria se relacionar com Deus. E o objetivo desse decálogo é a obediência. O verbo, a fala de Deus, então, encarnou. Amém? João capítulo 1, eu gostaria de ler com você, por favor. João capítulo 1. Verso 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Verso 9. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Vamos ver agora do verso 9 até o verso 14, isso. Verso 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, para o que foi que Jesus veio? O que é esse o que era seu, que não o recebeu? Aqui do verso 11. Os judeus que haviam recebido a palavra que bradou do Sinai, e não reconheceram ali entre eles Cristo, a palavra encarnada. Ele era essa palavra, ele era a vontade de Deus representada no decálogo. Cristo é a consciência de Deus entre nós. Não haveria uma outra base, um outro padrão. Todas as vezes que Cristo é tirado do centro, surgem seitas, heresias. Porque Cristo é essa consciência de Deus entre os homens. É o verbo, a opinião, a fala de Deus, as palavras de Deus encarnada. Então Jesus veio mostrar como cumprir a vontade do Pai. E é muito interessante o discurso do apóstolo Paulo tentando nos disciplinar, irmãos. Disciplinar os gentios, aquele povo que não era povo e foi feito povo de Deus, né? O pessoal assim muito engembrado que Deus tirou do carnaval, que Deus tirou do candomblé, que Deus tirou do panteísmo, de tanta coisa ruim. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Efésios capítulo 4, vamos ler, é muito interessante isso, vamos ler Efésios capítulo 4, a partir do verso 17.
Efésios capítulo 4, verso 17 ao 24, diz assim: sendo assim, eu vos afirmo no Senhor, insisto, para que não mais viveis como os gentios que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Irmãos, esse verso 20, ele é um verso precioso demais para mim. Entretanto, não foste isso que vós aprendestes de Cristo. Tem um momento em que eu olho para mim e digo: Carinho, foi isso que você aprendeu com Cristo? O que eu estou ouvindo agora foi o que Cristo disse. E o apóstolo Paulo traz aqui para a base do entendimento dos nossos irmãos na igreja de Éfeso, o que eles aprenderam de Cristo. E ele diz: se é que de fato o ouvistes, e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Por que o apóstolo Paulo atenta para isso, irmãos? Porque muitas vezes nós podemos estar reproduzindo algo que não é Cristo. Muitas vezes nós podemos estar discipulando pessoas em algo que é de nosso próprio conceito. E eu lamento informar para mim mesma que o que eu penso não importa. O mundo não está precisando do que eu penso. Em tempos em que todo mundo tem acesso a uma câmera e coloca o seu rosto ali imune a uma contra-resposta, na era do YouTube, está todo mundo sendo cientista político, está todo mundo sendo diplomata, teólogo, não importa o que nem eu e essas pessoas pensamos. O que importa é o que Cristo disse. O que Cristo ensinou. Se eu fui discipulada em Cristo, eu estou conforme a verdade. E aí o verso 22 ao 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Karen, é verdade, sou humano, não consigo ser perfeito? Irmãos, infelizmente não. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, verso 28, se não me engano, permita-me achar para você aqui rapidinho. Mateus capítulo 5, as próprias palavras de Cristo. Verso 48 diz assim: assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, Deus não estaria nos pedindo algo que nós não fôssemos capazes de fazer através de Cristo Jesus. Jesus Cristo está escrito aqui, confirmado pelo apóstolo Paulo. Ele é para nós o exemplo para que nos tornemos semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Essa justiça e essa santidade não são provenientes de mim mesma. Óbvio, eu em mim mesma sou fracassada. Essa justiça e essa santidade, ela é proveniente da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Ele é a verdade. E assim, se somos discipulados em Cristo, nós devemos então nos perguntar: por que então? Que vontade é essa de Deus que eu devo fazer? Cristo manifesta essa vontade do Pai. Algumas pessoas erroneamente, e eu tenho glorificado a Deus por movimentos que têm surgido para rebater esse tempo tão nocivo que temos vivido de desconstrução dos fundamentos que são eternos, que são perenes. Pessoas têm se levantado para proteger o mandamento de Deus, e algumas pessoas olham para Romanos capítulo 10, verso 4, e dizem assim: Cristo é o fim da lei. Irmãos, eu duvido que o apóstolo Paulo estaria chamando um pessoal como os romanos. Você sabe como eram os romanos no período do Império? Irmãos, as pessoas mais desprezíveis do planeta. Achados arqueológicos de ruas de Roma, da antiga Roma,
são entupidos os bueiros de tanto feto que entupiu os esgotos, do tanto que os romanos abortavam. Você sabe quem são os romanos no império? São pessoas que quando havia concepção de um bebê no ventre, ou quando uma mãe dava à luz, aquilo não significava que aquele bebê teria direito à vida. Você acha mesmo que o apóstolo Paulo, o judeu, estaria se dando a cara a tapa para dizer aos romanos, não tem lei nenhuma, podem vir para Cristo, é isso mesmo? Jamais. Paulo queria curar a consciência dos romanos. Então não deixe alguém dizer para você, Romanos 10:4, Cristo é o fim da lei, significa que a gente pode queimar o Primeiro Testamento. Não faça isso. Esse fim da lei significa uma operância plena está vindo em Cristo. Agora, em Cristo, eu posso dizer que a norma seca, a norma de forma dogmática, crua, ali distante de mim acabou. Agora, essa lei está dentro de mim. Cristo ser o fim da lei significa que Cristo é todo o cumprimento daquilo que eu, na minha vida pregressa, ignorei. Irmãos, o risco que existe quando nós tiramos a lei de Deus, eu não vou falar isso agora, é a conclusão. Eu quero só ler mais 2 versículos. Vamos abrir as escrituras em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada, irmãos? Mente cauterizada é quando eu faço com que a minha consciência entre num processo de resistência à operação do Espírito Santo. O Espírito Santo, pelas palavras de Jesus Cristo em João capítulo 16, é a pessoa responsável pelo quê, irmãos? Por me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu venço a minha consciência, quando eu gero uma crosta entre a minha consciência e a voz do Espírito, eu me torno uma pessoa impossível de alcançar a salvação. É muito sério quando eu começo a ir por doutrinas de demônios. Quando eu começo a achar vantagem em ter minha consciência vencida. Você lembra do dia em que você pecou aquela coisa terrível, que você sentiu vontade de morrer, e quando depois de praticá-la um pouco mais, você já nem sentiu tanta culpa assim? Eu me lembro desse dia na minha vida. E eu achei que eu estava por cima. Eu achei que eu estava maravilhosa. Ai, cresci, amadureci. Nem senti culpa dessa vez. Eu estava matando a minha capacidade. A minha capacidade não, eu não tenho capacidade. Eu estava matando o potencial da salvação em mim. Porque eu estava cauterizando o campo em que o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, trabalha. Que é na minha consciência. Hoje, irmãos, eu estava numa audiência em que uma organização criminosa estava lá sendo julgada. E as esposas daquelas pessoas que estavam sendo dos acusados, estavam lá na porta junto comigo. Irmãos, elas diziam assim, em nome de Jesus, a justiça de Deus vai acontecer aqui. Deus é mais. Sabe? Tráfico de drogas. Roubo de cargas. Essa é a teologia que provocamos quando arrancamos a lei moral de Deus da humanidade. Para que existe graça? Jesus veio nos perdoar do que, afinal? Se ele veio revogar tudo que teve antes. Que
pecado você tem se tudo foi revogado? Preocupante, irmãos. Elas estavam evocando ali um está repreendido, está amarrado. E eu não pude me conter. Antes de ir embora, eu fui na que estava chorando muito. Eu disse assim, minha querida, você é evangélica? Ela, sim. Falei, pois eu quero lhe dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E tudo bem, você pode tomar posse dessa palavra, mas você só vai ver isso acontecer na sua vida se você colocar o seu marido para receber Cristo como Senhor e Salvador e mudar de vida. Seu marido precisa mudar de vida. Você precisa ser luz que corrói trevas e não algo que encobre a escuridão do que ele faz. Falei em outras palavras, falei mais doce. Agora eu estou aqui meio empolgado, não foi bem assim. Eu falei assim, mas pegando o ombro dela. Mas irmãos, eu falei, Jesus, eu não posso sair daqui permitindo que elas passem para frente doutrinas de demônios. Segundo a hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm consciência cauterizada. Nós cantamos aqui no início, Senhor, eu quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Eu não quero fazer um edifício novo de vidro, Senhor, com luz aqui não sei aonde. Não, Senhor, eu quero reconstruir. São blocos de granito, que é a tua cidade. Usarei. Jerusalém é isso, apenas blocos de granito. A cidade de Deus. Dubai ali do ladinho, né? Toda moderna, é do Islã, irmãos, é de Alá. Eu preciso reparar as brechas. Deus não está interessado que eu faça nada novo, irmãos. Deus está interessado que eu seja obediente à sua palavra. Amém? Então, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 5, diz assim, sabes, entretanto disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos e serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses homens. Olhem só o que a Escritura diz no verso 10. Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor e perseverança. Verso 12. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos impostores andarão de mal a pior, aleluia, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido, porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Irmãos, Timóteo era filho de judia, neto de judia. O apóstolo Paulo diz aqui, desde a tua infância tu sabes o que, irmãos? As sagradas letras. Nós temos inclusive caído nesse erro dentro de nossas casas. As crianças, os filhos dos crentes não têm relacionamento com a lei de Deus. Eles só sabem um mandamento do decálogo, irmãos. Eles só sabem que tem que honrar o pai e a mãe. O resto, eles não sabem. Não tem familiaridade com as escrituras. Isso é uma exposição que o pai está fazendo para o filho, de ser completamente violado em sua consciência e valores pelo mundo. Porque sem a consciência da lei moral de Deus, nós estamos lidando aí fora com toda uma estrutura de palco, som, propaganda, moda, música, contrários à lei de Deus. Sem essa lei de Deus em nossa consciência, em nossa mente e coração, como nos promete o autor de Hebreus no capítulo 12,
sem essa aliança, desculpe, no capítulo 8, sem essa aliança de Deus com nossa mente e coração, como nós vamos enfrentar o mundo lá fora? Sem a lei de Deus, estamos completamente desprotegidos. E por que é perigoso, então, eu quero concluir? Por que é perigoso arrancar a lei? Diga comigo, porque a lei é o fundamento da culpa, do sacrifício e da redenção. Arranca-se a lei, pode fechar as portas das igrejas. Não é mais cristianismo. Quem é Cristo, irmãos? Ah, ele é o Cordeiro Pascal. Cordeiro? Por que cordeiro? Ah, porque porque tinha que morrer um animal, sabe, assim, sem nenhum defeito. Tinha que morrer quando? Lá no tempo do tabernáculo. Do tabernáculo? Mas não é o do Primeiro Testamento, irmãos? Cristo, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que pecado? Quem disse o que é pecado? A geração de 1960 perguntou isso aos teólogos do mundo, de sua época. A geração que ergueu a bandeira do sexo, drogas e rock and roll. O que é pecado? Quem disse o que é pecado? E estabeleceram uma grande onda de relativismo, na qual milhares de teólogos da época mergulharam, porque não estavam preparados na lei de Deus a disciplinar uma geração órfã, uma geração que vinha de uma guerra, uma geração que tinha perdido seus pais. E Deus levantou um homem, Franz Schiffer. Ele abriu a sua casa como uma casa de revolução. E chamava os jovens para virem para sua casa, tomar um café com ele e discutirem com ele suas dúvidas a respeito de Deus e de sua lei. E Franz Schiffer ergueu uma bandeira nessa época. Ele disse, por uma fé bíblica e histórica. Essa é a minha luta. Uma fé bíblica e histórica. Uma fé em Cristo, nos apóstolos. Uma fé profetizada pelos profetas. E uma fé de tradição com os nossos primeiros irmãos. Com os nossos heróis da fé. Nesses tempos em que todas as pessoas estão cantando aquilo que acham a respeito de Deus, irmãos, estão botando um monte de desculpa, né? Ah, não, eu falo assim com Deus porque eu sou amigo dele, jura? Não é assim que a galera está fazendo? Não, eu canto assim para Deus, é porque eu sou amigo dele. Irmão, como alguém consegue ser amigo de Deus completamente mundano? Estão chamando de amizade com Deus a irreverência. Não podemos compactuar com essas coisas. Quando eu arranco a lei de Deus, eu arranco o senso de culpa. E é isso que o apóstolo Paulo está discutindo aos Romanos no capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, logo o mal que eu não quero, esse eu faço, eu não quero fazer. Ele diz, verso 22, no meu interior eu tenho prazer em quê, irmãos? Na graça? No meu interior eu tenho prazer na lei de Deus. É essa lei que me satisfaz, é a opinião de Deus que me satisfaz, ele diz. Esse sacrifício é exigido por quê, irmãos? Pela lei. Alguém precisava morrer pelo pecado do mundo. Cristo veio morrer. Se eu arranco a lei, eu arranco o sentido vicário de Cristo. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Se eu digo que eu anulei a lei de Deus, eu anulei o sentido de morte. Porque a lei me disse que eu era culpado. Logo, a lei revela a sentença da morte. Logo, a lei se manifesta, é cumprida no sacrifício vicário de Cristo, que é pela graça que me faz salvo. Eu não posso abrir mão da lei moral de Deus.
É essa lei que deve reger minha vida. É essa lei que deve reger minha família, se é uma família cristã. É essa lei que deve reger meus amigos. Está na hora, irmãos, de começarmos a responder uns aos outros. Amigo, pare de fazer isso porque isso é mundano. Amigo, vamos mudar esse comportamento. Todas as vezes que a gente se encontra, a nossa linguagem é inútil e profana. As escrituras não convêm com isso. Amigo, vamos parar de ser zombador. As escrituras dizem que o espírito de zombaria é Lúcifer. Amigo, vamos começar a receber as pessoas sem nenhum preconceito em nosso coração. Vamos nos abrir para nos relacionar com as pessoas, trazendo Cristo a elas. Eu me lembro de uma vez que eu disse para minha mãe assim, eu tinha uns 13 anos, e eu disse assim: ah, mamãe, eu queria tanto pregar para o pessoal ali, tal, que fica lá no centro histórico. Na verdade, irmãos, eu não queria pregar, eu queria ir no centro histórico, né? Eu queria ver a loucura, era isso que eu queria, na verdade. Só que eu cheguei para ela e disse assim: aquele pessoal lá, a igreja tem que alcançar as pessoas que estão usando droga, que estão na prostituição. Vamos fazer uma coisa bonita, tudo isso é verdade. Só que mamãe matou minha charada. Aí eu disse assim: porque o próprio Cristo fez isso. Aí mamãe disse: pois é, minha filha. O problema, a diferença entre tu e Cristo, é que Cristo, quando conversava com essas pessoas, elas mudavam de vida. E tu, se conversar com elas, tu que vai ser igual. Irmãos, acabou com o meu sonho adolescente de conhecer o centro histórico. Depois eu fui escondido. Mas, né, outro pecado. E aí, depois tudo se resolveu. Agora eu estou no centro histórico como um campo missionário, com a lei de Deus na mente do meu coração, dizendo: amigo, não mata, não rouba, não usa entorpecente. Existe uma vida nova em Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Por isso não se amoldem a nenhum outro nível de escravidão. Amém, irmãos? Eu queria então deixar para vocês esse conceito de que a lei que revela o pecado, ela traz o sentido de Cristo. Nós não podemos cancelar a lei. Amém, irmãos? E concluir com uma fala dos nossos irmãos em 1645, na Confissão de Westminster. Eu peguei a seção 1 e a seção 3 da Confissão de Westminster, que diz assim: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, e em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória e da sepultura e da condenação eterna, como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos por um medo servil, que era o medo da lei mosaica, mas de amor filial e espírito voluntário. Todos estes privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei, mas sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial a que estava sujeita a igreja judaica, e tendo maior confiança de acesso ao trono da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Aqueles que, sob o pretexto da liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem por isso mesmo o fim da liberdade cristã. O fim da liberdade é que, sendo livres das mãos de nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dele todos os dias de nossa vida. Amém?